Tudo bem, muito obrigado. Boa noite a todos e todas. É, é muito importante esse momento para a gente poder ouvir assim o que é que os pares compreendem, têm a nos sugerir. E de início, eu trago como o Fabiano o título do meu projeto de mestrado, né, ainda em andamento. Então, algumas coisas e ideias aqui, elas estão ainda naturalmente se construindo. E gostaria muito de ouvir o que aqui vocês têm a dizer sobre esse conjunto aqui. Bem, o tema atual do meu trabalho, da minha possível dissertação, é uma reflexão sobre a morte a partir de Martin Heidegger, o assumir pessoal e o agir consciente por meio da elaboração de revista em quadrinhos no ensino médio. Eu parto da premissa de que a morte enquanto temática, e uma compreensão mais recente, a partir da minha reunião com o meu orientador e dessa discussão, uma abordagem da morte como categoria, ela vem sendo, nas nossas instituições educativas, no processo educacional, vem sendo negligenciada de certa forma. Então, como Heidegger coloca, por exemplo, na obra Ser e Tempo, né, pegando uma compreensão de Heidegger da obra Ser e Tempo, e depois outras compreensões de outros filósofos, mas particularmente de Heidegger. Algo que perpassa a existência humana, né, desde sua origem, e naturalmente é uma realidade, um existenciário, uma condição da qual, e perante a qual o homem não pode fugir, não consegue, né, não detém meios a essa fuga, e como que essa condição, ela não é, então, compreendida, debatida, e como que isso não se torna, por exemplo, um motivo, impulso para que a gente possa promover uma reflexão, um debate, uma ação filosófica junto, por exemplo, aos nossos estudantes do ensino médio. No caso, a minha pesquisa ela é focada junto aos estudantes de ensino médio. Então, é uma primeira questão. Então, sendo a filosofia, por exemplo, um momento, uma área, um movimento junto ao saber, e nada fugindo enquanto tema diante dela, enquanto motivo, não é? Sobretudo as questões mais essenciais, as questões mais elementares da existência humana, e aí os temas podem ser vários, né? Desde a política, desde o gênero, desde de as nossas relações, a verdade, a justiça, né? A morte, ela figura como um tema, e aí eu trago a relevância do porquê trabalhar a morte junto aos discentes do ensino médio. A morte, ela se apresenta como uma temática que ganha uma sobressaltada relevância diante de outras questões, e por isso, importante também. Do ponto de vista social, eu trago algumas questões. Por exemplo, a pesquisa de uma médica do Reino Unido, chamada Liv Salom, ela intitula a pesquisa dela como Trazendo a Morte de Volta à Vida. E é muito interessante que ela traz, no âmbito da discussão cotidiana, dos desenvolvimentos científicos, técnicos e tecnológicos, que essa conjuntura, ela incide sobre o indivíduo a compreensão de que talvez haja, de alguma forma, uma maneira de fugir dessa realidade que é a morte, frisada por Heidegger na obra Ser e Tempo, e diante da qual, né, segundo ele mesmo trará, uma possibilidade que, infelizmente, ela é inescapável à condição de existência humana. Então, a Liv Salom, ela traz nesse estudo, né, a pretexto de fundamentar a relevância social, científica dessa discussão também, importante para o projeto, ela traz que esse entendimento, essa compreensão de que talvez nós possamos fugir da morte e não nos prepararmos para, não é? Não compreendermos a nós como seres finitos, ela tem, assim, uma consequência muito importante, não é? Trazida indiretamente por Heidegger na obra Ser e Tempo, que é a de que não aceitamos algo que é a de que há o perigo de não aceitarmos em nós, ou durante a nossa vida, algo que nos acometerá uma hora ou outra. Beleza, esse é um fundamento.
depois desse ponto, eu trago a questão de que a morte, ela visita a nós e ela tem um impacto sobre a nossa existência no sentido de que, enquanto categoria, enquanto tema, ela pode ser utilizada como um pretexto para promover uma reflexão, promover, né, uma análise dessa condição de existência que é tão importante a nós e que é tão elementar, e que é, como o Heidegger vai apontar, é um existenciário. Ela visita a nós cotidianamente, não é? Segundo a perspectiva de Heidegger, ela está no nosso cotidiano, mas assumi-la como nossa, como pessoal, como cada vez minha, segundo a perspectiva de Heidegger, ela é ela não é, no geral, realizada. A gente sempre assume a morte como no discurso do agente, no discurso do impessoal. Então, sendo ela uma condição essencial, sendo ela, não é, relevante do ponto de vista do debate social, sendo ela, inclusive, possível de ser trabalhada e necessária de ser trabalhada, uma vez que uma educação, né, para a morte se faz necessária, né, a morte, não no sentido de assumi-la, não no sentido de trazê-la a nós, mas no sentido de aceitar essa condição como cada vez nossa, se faz importante, se faz relevante. Há um relatório, né, um relatório da Comissão The Lancet sobre a morte, que é o mesmo que eu citei agora há pouco, em que não é, a intenção de que é uma necessidade se trabalhar do ponto de vista educativo, né? É um ponto acessório, né? O pretexto aqui é debatê-la do ponto de vista filosófico, né? Mas a sua relevância social não deixa de ser presente. A relevância de se debater e de se trabalhar a morte junto aos discentes do ensino médio, no sentido de que, diante de uma educação à morte, se possa possibilitar reflexão, naturalmente, diante da própria vida, que é algo presente na obra de Martin Heidegger, que é a parte do teórico, que é o teórico principal. Ele traz a seguinte compreensão de que a morte, ela perpassa, mas assumi-la causa inicialmente uma condição essencial, uma condição elementar, fundamental, que é a questão da angústia. Mas no ato do assumir essa possibilidade como tal, isso nos coloca diante de nós e, segundo Heidegger, diante do nosso nada de existência, né? Diante do nada do nosso ser. É uma questão, uma discussão mais ontológica, uma questão do ser e do nosso ser, do ser que está colocando a própria questão. E esse ser torna-se em jogo. E aí, no decorrer dessa questão, o próprio ser torna-se e se põe à reflexão, à crítica. Anula-se todas essas outras escolhas, todas essas outras possibilidades. Nesse sentido, o assumir a morte cada vez desse mesmo indivíduo, é mola de promoção de uma atitude perante a própria vida, que pode ser uma atitude de propriedade, que pode ser uma atitude de consciência, que pode ser uma atitude de reflexão, que pode ser uma atitude, talvez, a partir de uma tomada, em certa medida, de consciência, de tomar-se, então, melhores decisões perante a própria vida. A vida que é do ser que está em jogo, daquele que questiona, ou do Dasein, segundo Heidegger. O ganho à sociedade, no outro sentido, vem como consequência. Porque indivíduos que podem refletir de forma crítica, podem, né, em hipótese, contribuir à sociedade. Ou não, é uma possibilidade. O que está em jogo é esse indivíduo questionar a sua própria existência, o seu próprio locus no mundo, né, a sua própria forma de ser, uma vez que está jogado, mas também está o modo do cuidado, segundo Heidegger. Isso será possível diante de uma assumir a morte como cada vez sua, como essa possibilidade diante da qual todas as outras possibilidades se tornariam, no caso, nulas diante da efetivação do morrer. Bem, essa pesquisa, partindo dessa premissa, dessa discussão inicial, ela foca justamente os estudantes do ensino médio nos anos da segunda série, terceira série, em decorrência da maturidade que nós esperamos que eles já tenham para discutir,
e que a escola sendo, a instituição sendo o local de construção, de promoção de uma construção, ou de uma autoconstrução, que é aquilo a que nós, né, filósofos e filósofas, nós intentamos promover, né, não sabemos se é possível, no sentido de que a gente não tem como garantir que o estudante vai tomar consciência. A gente tem como promover momentos de promoção dessa consciência. Então, o projeto em si, a minha ideia central é de que talvez, tomando essa discussão elementar, dessa condição que perpassa a existência do indivíduo, desde seu início, diante da qual ele não pode escapar, e tomando, inclusive, um dizer de Aristóteles, que Heidegger também traz, de que a filosofia, ela se promove a partir do espanto, né, tem-se esse início, e sendo um tema, inclusive, que chama muito, assim, a atenção dos jovens, que é a questão da morte, eles têm, assim, um desejo, eles se sentem incomodados nesse sentido, né, dessas temáticas, talvez seja um ponto de início a se promover essa atitude filosófica, né? A se promover um indivíduo crítico, diante justamente de um tema que é tabu, diante de um tema que tem uma discussão muito limitada no nosso meio, né? Inclusive, o próprio embasamento. Parou aí para vocês? Sim. Parou aqui para mim, coisa dele. Ele teve um problema no áudio aí. Essa é uma das coisas. Voltou. Voltou, Paulo. Eu perdi o sinal por muito tempo. Eu não... Uns 30 segundos, talvez. Tá. Coisa assim, isso mesmo. Pronto. Estou concluindo. Obrigado, gente. Então, como disse, né, é uma ideia muito em construção ainda. Debater o tema da morte junto aos estudantes, aos jovens do ensino médio, e através desse trabalho filosófico que tem como mote, né, abordar a morte como categoria, promover uma educação filosófica desde a morte, né, como proposta, né, de construção de um indivíduo crítico. Não de uma formação que não compreende o indivíduo, ou o estudante, na verdade, como não agente. Ele é um agente, e a gente tem como início um convite, uma provocação, apresentar algo que perpassa o cotidiano, mas que assusta no primeiro momento, mas que não se detém para falar sobre. E talvez falar sobre traga assim uma série de desconstruções que uma discussão a partir do texto filosófico, não é, de uma metodologia aplicada, uma metodologia filosófica aplicada, que é um ponto que ainda tenho refletido com o meu orientador, né, do como fazer, como que isso se adequaria, como que isso aconteceria, mas é um desafio que eu estou tentando prosseguir com ele. É isso, agradeço. Valeu, obrigado, parabéns. Muito legal. Agora, eu estava vendo aqui, antes de puxar a discussão, de jogar a discussão para o grupo, e a revista em quadrinho. Essa relação. Adriano também notou. Fala aí. Eu confesso que quando perdi aqui o sinal, eu perdi completamente a linha de raciocínio. Eu ia falar sobre... Então, retome aí. No caso, a revista em quadrinhos, ela entraria para quebrar um pouco dessa tensão que é falar sobre morte. Inclusive, uma coisa que me pergunta muito é, mas falar sobre morte com adolescentes, a galera quer falar sobre vida, quer falar sobre festa, quer curtir. Então, a revista em quadrinhos, ou a HQ, como a galera geralmente, como as crianças, né, os jovens geralmente conhecem, ela entraria no sentido de uma aplicação de metodologia que ajudaria a falar sobre morte, por exemplo, no fim da vida de um determinado personagem, né, num determinado contexto em que ela não seria um tanto pesada. E o texto filosófico caminharia ali, lado a lado, quebrando, né, sendo quebrado,
a morte, o tema da morte sendo quebrada por essa tensão. E ao fim, né, da aplicação da pesquisa, haveria uma construção de uma revista em quadrinhos pelos próprios estudantes, no sentido da gente poder avaliar como que a compreensão sobre a morte e talvez sobre eles mesmos, se ou não houve alteração, se talvez houve um ganho crítico, houve ali um ganho reflexivo. Pronto, agora fechou, completou. Valeu. Então, quer alguma questão para a gente colocar para o Paulo César? Uma dúvida? Sotero, por favor. Na verdade, primeiro, parabenizar o Paulo, é um tema que é delicado, então acho que é nesse ponto que eu gostaria de comentar e perguntar dele, né? Ele teceu um pouco sobre isso, mas queria que ele aprofundasse um pouquinho melhor. O tema da morte, diante do contexto que nós vivemos hoje em dia, né? A gente tem um contexto pós-pandemia, nós temos um contexto de muitos jovens que cometem ou tentam, né, cometer suicídio diariamente, são estatísticas assustadoras. E, apesar de você ter colocado a preocupação com esse tema, e a gente sabe que a reflexão ali de Heidegger, dos existencialistas, no início do século XX, é uma reflexão que não é que eles provocam, mas eles também, assim, não apresentam uma proposta de construção. E, assim, eu queria que você aprofundasse mais. Você quer construir com os jovens o sentido da morte? Porque a gente sabe também que há a questão da área, né, das religiões, na qual um dos temas principais está, né, dentro das religiões, e os jovens eles trazem essas concepções religiosas para, né, essa discussão. Então, como é que tu vê, como é que você pensa em desenvolver sua pesquisa, tendo essas nuances, né, desse contexto, tendo essa questão dessas concepções religiosas sobre a morte, e pelo fato de que, né, é um desafio construir um sentido que possa ser, vamos dizer assim, um alicerce para que esses jovens possam, né, olhar para a questão da morte uma perspectiva mais promissora, uma perspectiva assim de que ela faz parte, mas ela, né, é um processo natural. É isso. Eu agradeço, Sotero, pelas perguntas, né? Inclusive, você está trazendo algo que eu considero como assim, um conjunto de principais dificuldades que eu naturalmente enfrentarei, né? Que é a questão religiosa, né? Que é a questão, de fato, né, de uma incidência muito grande, né, de depressão, né, de distúrbios ali que estão no campo das ansiedades, TDAH, essas coisas, essas questões todas. Eu tento enfrentar isso inicialmente na seleção do meu recorte de pesquisa, Sotero. Eu indico, inclusive, que a seleção ela será realizada em conjunto com o setor de psicologia, no caso da instituição, na qual eu pretendo aplicar, que é a escola SESI aqui, eu faço parte do sistema SESI, né, rede privada aqui de Campina Grande, na Paraíba, e aí o setor de psicologia me auxiliaria no sentido de indicar, né, alunos que tivessem uma condição psicológica mesmo, né, de debater o tema sem sofrer, assim, digamos assim, impactos que nós não esperamos, em decorrência de deterem, talvez, patologias ali, questões interiores, e que discutir o tema da morte do ponto de vista filosófico não seria possível, porque haveriam barreiras. É uma primeira questão. A questão religiosa, ela entra no sentido exato do que você trouxe. Há compreensões sobre a morte no sentido de um pós-morte, por exemplo. O discurso religioso ele caminha muito no pós-morte, o que não é uma discussão de Heidegger. Mas isso vai entrar porque é algo que está imbricado no senso comum. Inclusive, sobretudo da minha região, né, Nordeste, a Paraíba é um público muito religioso, né, o cristianismo aqui é muito forte, e essas compreensões, elas atingem, inclusive, indiretamente, os que se afirmam, por exemplo, agnósticos, céticos,
mas o discurso religioso ele está ali. Então, convidá-los para discutir a morte do ponto de vista filosófico é um desafio, porque eu preciso vencer inicialmente essas barreiras primeiras. Isso eu vou, na verdade, só descobrir na pesquisa, se vai ser possível, sabe? A revista em quadrinho, ela entra nesse sentido também, porque a discussão da morte está por ali, né? Então, não há uma denúncia de que o professor está ali, né, filosoficamente já. Aí vem o texto filosófico, tirando, possivelmente, aos poucos, esse aluno do discurso comum para um discurso filosófico. Isso não é uma denúncia, né? A gente não faz isso denunciando que a gente está fazendo isso. Então, é um convite, né? A gente vai trazendo. Eu espero que assim aconteça, não sei se isso é possível, né? Eu espero comprovar isso na pesquisa, mas eu vou abordar isso dessa maneira, Sotero. E uma outra questão que você traz é se eu quero tratar, me corrija se eu tiver, se houve equívoco na minha compreensão, se eu quero apresentar um tipo de morrer, né, uma concepção sobre morte, é isso? A palavra sentido, né? Construir com eles um sentido de morte. Sim, um sentido de morte. Não. Na obra que eu utilizo como obra primária assim, da minha pesquisa, Ser e Tempo, Heidegger não apresenta exatamente um sentido de morte, ele apresenta a morte como um elemento constitutivo do Dasein, né? Agora, o que ocorre é que, mesmo sendo um elemento constitutivo do Dasein, mesmo sendo tão elementar e pouquíssimas coisas perpassando a existência do Dasein, como a morte, me parece, Heidegger denuncia que é algo assim que parece trivial para nós. Então, e ao mesmo tempo é algo trivial, mas é um tema, como você mesmo apontou, tabu, complicado, difícil de se debater, inclusive não só com os jovens, né? A gente coloca os jovens pela questão psicológica, mas nós adultos, mas focando no meu público específico. Eu não pretendo apresentar um sentido de morte, eu pretendo, né, convidá-los e discutir filosoficamente com eles a partir de algo que é constitutivo nosso, e talvez, né, mergulhados nessa discussão a partir da morte, eles consigam, inclusive, posteriormente à pesquisa, discutir sobre outras coisas a partir de uma atitude filosófica que foi iniciada discutindo morte, né? A morte deles, inclusive deixando muito claro, né, o que Heidegger não traz, não se trata de trazer a morte, mas de assumi-la como minha, talvez daqui a 90 anos, talvez amanhã. Muito bem. Mais alguma questão? Então, Adriano, por favor. Obrigado, Paulo, pela apresentação. É muito legal sua pesquisa. Eu acho que é realmente um desafio trazer essa questão para a sala de aula, mas eu acho que é importante. Agora, eu queria deixar uma sugestão, já que a gente chegou à questão do problema do sentido da morte, né? Não sei se o Paulo está ali ainda, congelou a imagem para mim. Me ouvem? Ah, tá bem. Estamos ouvindo. Eu tive que parar para tossir, porque aqui está muito seco, né? Eu estou em Cuiabá e esse horário da noite o pessoal começa... Não sei o que acontece, a fumaça vem para a cidade, né? A gente está no período seco, né? Então, assim, surgiu a questão aí pelas observações do Sotero também do sentido da morte. Como você está falando em Heidegger, me parece que a questão não é tanto o sentido da morte, mas a morte enquanto um ponto de abertura de sentido. E talvez não a morte apenas, mas a consciência da morte. Porque o ser humano sabe que vai morrer, sabe que morre. Né? E a partir da morte você tem uma abertura de, digamos assim, uma espécie de um ponto no horizonte de significação que faz com que você conecte todo e qualquer sentido a partir da ideia de finitude. E aí eu acho que esse seria um ponto filosófico importante a trabalhar aí, talvez, a partir do Heidegger, né? Eu não sou um grande conhecedor de Heidegger, mas me parece que esse ponto é importante, né? Quer dizer, talvez não tanto pensar qual é o significado da morte, porque a morte não parece ter um significado, mas quais são os significados que surgem a partir da morte. Eu acho que essa é a questão, né? Como nós pensaríamos se não morrêssemos? Quanta coisa não perderia o sentido se nós não fôssemos finitos.
nesse sentido, né? Enquanto seres que morrem e sabem que vão morrer. Só acrescentando, Paulo, quando você for comentar o de Adriano, esse ponto que você colocou que eu achei interessante, né? Quer dizer, há uma fuga da consciência da finitude. Adriano colocou essa história da finitude, né? Então, eu acho que esse é um ponto, um ponto interessante no teu trabalho, né? Essa crítica, por assim dizer, da contemporaneidade, não é? Da nossa realidade, que é essa fuga da consciência da finitude. Certo, obrigado pelas perguntas. Justamente, talvez ali no meio da pesquisa, depois que nós já tivermos trabalhado um pouco a introdução, e tivermos discutido um pouco, né, sobre essa questão da morte, nós chegaremos justamente nesse núcleo. Em qual é o núcleo? Desse ganho de consciência de algo que nós não tínhamos consciência, que é o morrer. Heidegger, ele traz dois conceitos muito importantes, que é para esses conceitos que a gente quer caminhar na pesquisa, que é o conceito de autenticidade e inautenticidade. Então, na autenticidade, naturalmente, o indivíduo, ele, sabendo que é um ser finito e assumindo como dele, né, sabendo que a morte, ela pode não significar nada, mas ela vai chegar, e quando que ela vai chegar é o que marca a nós, ela pode chegar daqui a pouco. Então, como é que eu quero viver? Eu devo tomar alguma decisão? Eu vou? Essas perguntas, elas são muito importantes, porque elas indicam que, diante do assumir essa consciência que é do indivíduo, ele começa a fazer perguntas que ele nunca se perguntou, ou ele não se perguntou de modo pessoal antes. Então, saindo do discurso do impessoal, do agente, a gente vai morrer, né? A minha avó morreu, meu amigo morreu, mas eu não experimentei a angústia fundamental de perceber que eu vou morrer. Então, a reflexão filosófica, ela tem justamente esse intuito, professor Adriano e professor Josailton, de que a gente consiga, né, aproximar esse indivíduo de sair do discurso impessoal da morte e vir para o discurso da propriedade, que não necessariamente envolve aqui uma outra questão que entra, a questão ética. Quer dizer que o indivíduo, quando assumiu a questão ética, a questão da morte, a autenticidade, significa agir moral. Não é isso, não é também essa discussão. É que ele consiga decidir por si, e consiga pensar, levantar questões por si, né? E, a partir dessas questões, ele decidir, eu vou agir propriamente, vou agir impropriamente, ou autenticamente, inautenticamente, mas a partir desse assumir a morte como sua. Valeu, obrigado. Obrigado, Paulo. E reiterando aqui os parabéns pelo trabalho, muito legal. Deixei passar aqui um pouquinho dos 10 minutos, mas porque você terminou antes. Você terminou antes, então ficou beleza. Então, joia, viu? Muito legal.